Eu sou Fernanda Santana e começa agora o Podcosta, o podcast da Rádio Costa do Sol. Hoje o Podcosta recebe uma convidada que transforma palavras em pontes e educação em ato político de resistência. Filha da Baixada Fluminense, nascida em Belfor Roxo, Aline Botelho é doutoranda, mestra, professora, orientadora pedagógica e coordenadora de promoção da igualdade racial em Araruama. Autora de livros que são Atos de Cura e Insurgência, como Há 4 anos Sou Preta e Os Encantos de Enila. Aline leva a poesia e afeto e a força da ancestralidade para cada palestra, aula e encontro que conduz. Hoje vamos conversar sobre educação, identidade, literatura, ancestralidade e conversar sobre o poder de se olhar no espelho com orgulho. Seja muito bem-vinda ao nosso Podcosta, Aline Botelho. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É de extrema alegria e importância. Aline, eu queria que você falasse para a gente como que nessas palestras você leva essa importância das travessias. O que seriam as travessias? Então, eu acho que primeiro, antes de iniciar, além de tudo que você disse, desse mini currículo aí, eu sempre gosto de destacar que eu sou neta da dona Elísia e da dona Neuza já encantada, e filha da dona Nilza, mãe da Ana Clara e da Ana Beatriz, e esposa do Alexander. Essa é a Aline Botelho enquanto pessoa. Para além dessas identificações, eu acho que isso me ajuda na travessia para um encontro de uma luta pautada no afeto. Então, a travessia que eu acredito é justamente um insight, aquela virada de chave, quando a gente faz uma retomada para poder entender a nossa potencialidade, entender os caminhos que estão se abrindo ou que vão se abrir para a gente. E Aline, quando eu converso com você, nós recebemos aqui no Podcosta muitas convidadas, né, mulheres. E eu acho muito interessante, acredito que os homens também tenham esse poder, mas eu vejo o poder que as mulheres têm de transformação e de se reinventar e de se permitir realmente se descobrir, né? Seja profissionalmente, seja com relação à arte, à cultura, se permitir conhecer algo novo e também assim entender. Eu acho isso muito interessante, algo que hoje em dia as pessoas permitem com muita mais liberdade, né? Eu acho que é uma luta também do movimento feminista, e aí eu falo matriarcal porque eu venho de uma linhagem de pessoas negras, então eu entendo que é um movimento matriarcal por conta dessas mulheres, e não só feminista, porque aí são correntes que a gente pode estar conversando, mas são movimentos que acabam se tornando obrigatórios, porque em uma sociedade que a gente vive atualmente, uma sociedade marcada pelo racismo, pelo patriarcado, a mulher, se ela não consegue retirar essas máscaras do silenciamento, como diz Grada Quilomba, como um grande pintor, Yuri, fez ao retirar a máscara da escravizada Anastácia, se a gente não consegue retirar essas máscaras, a gente fica presa, limitada a um padrão estipulado pela sociedade. Demora muito. Eu creio que nem todas têm possibilidade de fazer essa retomada, de fazer essa libertação no próprio corpo, porque é uma libertação do próprio corpo, principalmente em relação às mulheres negras, fazer a possibilidade, ter a possibilidade de acreditar que você pode escrever, que você pode falar, que você pode ocupar, que você pode estar presente num podcast, que você pode estar ocupando uma rádio, que no seu ambiente de trabalho você vai ser ouvida e não vai ser questionada. Então, para a mulher se torna muito mais difícil por conta dos atravessamentos, né? E aí a gente tem a interseccionalidade, que Carla Cotirene fala, que acaba por silenciar muitas de nós. E quando a gente consegue ultrapassar, eu falo muito em cercas invisíveis de arame farpado.
que quando os corpos negros ultrapassam, eles sentem a marca no corpo. E aí eu levo para as mulheres também. Somente as mulheres que sabem o quanto é difícil fazer qualquer movimento para ultrapassar essas cercas. Que está aí na sociedade, no nosso dia a dia. Que a gente tem que aprender a desviar, a driblar, sem se arranhar muito. E quando a gente conversa, entra nesses assuntos, é como você falou, pode estar na escola, no mercado de trabalho, sim, na mídia. Em tudo, em todos os espaços, em todos os estados. Até dentro de casa, até na própria casa. Então, é desafiador, é muito desafiador. A gente vê pelos índices de violência do feminicídio, que são assustadores. E aí a gente entende que a violência, é preciso que a gente entenda que a violência não é só física, existem inúmeros tipos de violência psicológica, patrimonial. E aí a mulher é a que mais sente isso. E levando para a minha luta, a mulher negra é a mais acometida, porque nós estamos na pirâmide social lá embaixo. Então, todas essas violências é sentida em dobro. O patriarcado e aí depois o racismo. Então, são duas violências que a gente passa que a gente tem que aprender a ultrapassar. Aline, em toda essa construção da sua percepção de mundo e de vida, eu queria saber como que a sua infância e a sua juventude na Baixada Fluminense contribuíram para você ter essa visão de realidade de mundo. O que que elas te prepararam, o que que elas te ensinaram para hoje, o trabalho que você faz, por exemplo, dentro da educação, nas suas palestras, como que as suas vivências pessoais te deram munição e força para falar desses assuntos com tanta propriedade? Eu falo que eu sou cria da Baixada, cria de Bel. Os sinistros são de Bel, daquele funk. Eu nasci em Belfor Roxo, morei muitos anos, até os 9 anos em Belfor Roxo. E no quintal da minha avó, que é todo aquele perfil que normalmente a Baixada Fluminense tem de proximidade com os vizinhos e com a família, aquela coisa afetiva mesmo, de conhecer o seu Claudir, da vendinha da frente, da minha mãe ter que trabalhar, mas aí a vizinha tomava conta, essa proximidade, essa afetividade que realmente nós tínhamos na Baixada Fluminense. Ainda tem em alguns lugares, né? Com 8 anos... Nessa época, é importante destacar que Belfor Roxo era considerado o lugar mais perigoso do mundo. E aí, por conta de uma pesquisa de um amigo meu, Marcelo Ribeiro, foi até desconstruído essa ideia. Falaram que ele consegue mostrar que foi o primeiro fake news que surgiu, porque foi uma mentira. O cara precisava divulgar uma reportagem e aí ele precisava elencar alguns lugares do Rio de Janeiro e aí ele bota Belfor Roxo como o primeiro do mundo. E aí foi pesquisar, Marcelo fez uma pesquisa muito grande e detectou que isso tudo era mentira. Não chegou na ONU, não chegou em nada. Então, desde aquela época, as fake news já nos veículos antigos, né? Mas... escrito, né? Que era jornal. Sim. E aí ele consegue comprovar que era uma mentira, mas até então a gente não sabia. E ainda fica no imaginário que Belfor Roxo foi a cidade mais violenta do mundo, porque para se desconstruir um fake news é muito difícil, né? E aí eu passo minha infância em Belfor Roxo, depois eu me mudo para Porto Seguro, na Bahia. Vivo na Bahia, em Porto Seguro, de 9 até meus 16, e aí eu retorno novamente para Belfor Roxo, porque o meu sonho era fazer formação de professores. E em Porto Seguro não tinha. Então eu venho sem os meus pais, moro na casa de uma tia já encantada, que já fez a passagem para outro plano, e com ela eu moro, me formo, e aí eu reproduzo o que a sociedade impõe para nós, mulheres periféricas, que é casar cedo, ter filho, viver praticamente do lar. E eu me caso, assim que eu me formo, me formo na formação de professores, eu me caso com Alexander, que é o meu esposo. 3 anos depois eu engravido, tenho minha primeira filha, mas sempre me inquietou aquela coisa de ficar só como dona de casa. Então eu sempre tentei fazer o malabarismo de trabalhar fora, né? E também tinha um sonho de fazer faculdade. Mas
Era muito difícil. Consegui o primeiro contrato temporário no município de Belfor Roxo como professora. E aí, por conta desse contrato, eu sou atingida por uma política pública de qualidade, vindo do governo que atualmente está também no Poder Federal. E ele cria o PAFOR, que é um plano de governo que dava acesso aos professores da educação básica a fazer graduação em qualquer universidade federal, sem passar pelo vestibular ou por provas eliminatórias. E aí eu chego à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é quando eu começo a repensar tudo aquilo que eu aprendi, que eu deveria fazer, e usar todas as minhas experiências vivenciadas durante esse tempo, e com professores assim maravilhosos, Renato Nogueira, a Joyce, enfim, inúmeros professores maravilhosos que me fizeram repensar. E aí eu consigo perceber que essa minha trajetória pessoal de mudanças, de ver a violência presente, de ter a possibilidade e o privilégio de ter uma família participativa. Então eu consigo compreender essas nuances porque eu começo a entender outros pontos que a sociedade coloca. E aí vai mudando, aí eu vou aproveitando as oportunidades, é lógico, sempre imbuída do meu território, que é Belfor Roxo, Baixada Fluminense, trazendo essas especificidades para o nosso campo, sempre de forma afetiva. Aline, em qual momento que você se reconheceu como mulher preta e decidiu transformar essa força em atuação, em conscientização? Então, quando eu saio da graduação, eu me afasto da universidade, porque até então eu era contratada. E aí, depois da graduação, eu tenho uma ascensão profissional e pessoal, porque eu consigo acessar inúmeros concursos. Eu vou fazendo e vou passando aquele boom de concurso em 2010 que teve, e aí eu pude fazer a escolha do município do Rio e do município de Araruama. Quando eu começo a trabalhar na favela da Maré, enquanto professora, muito me incomodava aqueles alunos daquele território ali não se reconhecerem pertencentes daquele território. E eu ficava, gente, vocês nasceram, vocês cresceram, como é que vocês não se vê maranhense? Eles se viam de Bom Sucesso, da Praia de Ramos, eles falavam de todos os outros lugares com uma intensidade, sabe? Mas da Maré não, porque a Maré tem o estigma, e normalmente negativo. E aí, isso me conflitando muito dentro de mim por conta da prática, incentivada por alguns colegas que trabalhavam comigo. Por que você não tenta um mestrado? Tá doido, isso não é pra mim, não. Não consigo, não tem aquela síndrome da impostora, né? Eu não consigo, eu não posso, eu não vou conseguir. Mas, teimosa. Sempre fui muito teimosa. Resolvi tentar um mestrado, passo, sou chamada de novo, retorno para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus de Nova Iguaçu. A importância da educação estar nesses espaços periféricos é, assim, essencial para poder possibilitar o acesso e a permanência dessas pessoas periféricas nesses lugares. Então, eu acesso novamente o mestrado com a orientadora Patrícia Bastos, e aí eu começo a estudar a questão de mulheres que tiveram acesso pelo PAFOR e esses alunos que não se reconheciam pertencentes daquele território da Maré. Aí eu fico meio confusa, eu falei, meu Deus, eu não posso falar disso e disso, eu tenho que escolher uma coisa. Eu opto por falar de mulheres negras que tiveram o mesmo privilégio, a mesma oportunidade que eu de fazer uma graduação numa universidade federal. E aí, quando eu faço a escolha do tema, eu tenho que fazer um recorte. E aí o recorte ficou em 4 mulheres negras, ocupantes de cargos de gestão. Caramba, mulheres negras, ocupantes de cargo de gestão. Tive que devorar muitas leituras. Inclusive, é quando eu ganho de presente o primeiro livro de Conceição Evaristo, Becos de Memória. E a partir deste momento, eu me
começo a fazer esse caminho de retomada racial. É porque eu começo a ter acesso a essas leituras, à educação, a aulas, e me percebo enquanto mulher negra. E aí, nesse período, eu escrevo o livro que é de prosas poéticas, Há 4 anos sou preta, que eu coloco de forma bem, meio que uma prosa poética mesmo, essa retomada que acontece comigo. Então, é no mestrado que eu tenho esse insight de me perceber enquanto mulher negra, porque antes eu me achava moreninha, a café com leite. Meu sonho era fazer rinoplastia. O meu cabelo, eu cometia violência ao meu couro cabeludo de 15 em 15 dias, fazendo formol, aquele formol intenso, nada contra com quem faça, sabe? Mas eu entendi que eu estava me violentando naquele momento ali. E aí, a partir desse momento que eu faço essa retomada e me entendo enquanto mulher negra, a partir dessa percepção que eu vi sendo pavimentada. Aline, eu queria que você me trouxesse, na sua opinião, se você acha realmente que está acontecendo nesse momento, mas realmente, como a gente estava falando no início, eu vejo hoje esse grande movimento de, principalmente, mulheres que estão se permitindo, por exemplo, a questão do cabelo, a questão de fazer a transição capilar, que parece ser um assunto batido e não é. Ainda existem muitas mulheres que querem fazer, mas ainda estão ali cheias de amarra, entendeu? Então, assim, eu acho que é um assunto que tem que ser falado, sim. A questão da transição capilar, de fazer, você vê mulheres, quando a gente assiste, né, hoje em dia as redes sociais, você vê o brilho no olhar de mulheres realmente que fazem a transição e voltam a ter o cabelo cacheado, o cabelo crespo, o cabelo natural, o brilho no olhar delas, realmente de se olhar como se estivesse se olhando no espelho pela primeira vez. É importantíssimo. Desde a educação infantil, ser trabalhado a questão do cabelo é essencial. Porque por muito tempo a gente entendeu ou aprendeu, foi induzido, que o cabelo bom era o cabelo baixo, cabelo certinho, né? Isso eu trago na minha memória, na escola, eu sempre ia para o banheiro na hora do recreio e molhava o meu cabelo e saía do banheiro com até a blusa molhada até aqui. Por quê? Porque meu cabelo precisava estar baixo. Uhum. Hoje em dia, quanto mais pro alto, mais eu fico feliz, mais eu acho bonito. Cara, hoje meu cabelo não tá tão pro alto, né? Mais cheio, mais volumoso. Mas não foi sempre assim. Essa transição capilar, para mim, como para tantas mulheres, é desafiadora mesmo. Mas, ao mesmo tempo que é desafiadora, ela é libertadora. Eu tinha um cabelo... que eu passava por progressiva, né? Até aqui, mais ou menos, abaixo dos ombros, loiro. E aí, em um determinado dia, eu falei assim, eu vou cortar meu cabelo. Eu já estava nesse processo, né, de retomada racial, que eu não estava me entendendo, que eu não estava conseguindo. Como é que eu estou defendendo uma causa e estou indo contra? Pô, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso parar e iniciar. Fazer esse resgate ancestral comigo. E aí, nesse momento, eu vou na cabeleireira, que eu ia toda semana fazer a escova, eu fazia a progressiva, mas toda semana eu estava no salão para fazer uma escova. E aí eu chego, sento na cadeira dela e falo assim, cara, eu quero cortar. Que isso, Aline? Eu, não, vou fazer a transição. Não, corta. Aonde? Eu falei assim, corta aqui. Corta tudo que você puder. Ela, Aline, você tem certeza? Tenho. Aí eu sentei, mas sentei muito decidida também. Sentei, cortei. Quando eu cheguei em casa, eu lembro que minha filha falou assim, mãe... Aí eu falei assim, cortei. Mas naquele momento em que aquele cabelo, que era forçado, que não era um cabelo meu, era um cabelo forçado pela sociedade para me poder passar credibilidade, para que eu pudesse ocupar determinados espaços, estava indo embora, eu estava reconstruindo um laço ancestral comigo mesmo. Então, eu consegui perceber todo aquele movimento, sabe? Aquela coisa. E durante os dias, os meses que foram passando, os anos, quem estava ao meu entorno, ficou muito nítido isso.
todas as mulheres que estavam ao meu entorno também se permitiram a fazer a transição capilar. A minha mãe, a minha tia, 4 colegas da escola, enfim, as pessoas do meu entorno. E eu nunca cheguei a falar isso para elas. Elas sempre falaram para mim, caraca, só fiz a transição por causa de você. Mas eu nunca cheguei a falar para elas. Mas é muito inspirador para mim, enquanto mulher, ver que com essas atitudes de resgate, a gente acaba auxiliando, amplificando as vozes de outras mulheres. Então, o tema do cabelo, quando as pessoas do movimento, ativistas, falam que seu cabelo é de rainha, seu cabelo é de rainha, é de rei, independente se ele é crespo, se ele é A, B, C, não sei, aquelas numerações que eu não entendo muito bem, independente se ele é de cacho preso, de cacho leve, cara, ele é seu, ele é lindo, então é valorizar. Aline, eu queria que você explicasse, para eu poder te fazer a pergunta, o que é esse termo educação afrocêntrica, né? Eu queria que você explicasse o que significa esse termo afrocêntrica. Então, a afrocentricidade, ela surge pelo autor Molefi Kete-Asante, que traz de forma bem didática e simples aqui, porque é um conceito que extrapola horas e horas de explicação. Mas é trazer África para o centro. A positivação de identidade de pessoas negras para o centro da nossa sociedade. Porque nós, e aí eu falo nós porque eu também tive um estudo, né, um currículo eurocentrado, todas as nossas práticas da nossa sociedade é pautada e é incentivada, valorizada pela questão eurocêntrica. Então, tudo que vem de Europa é bom, o que vem de África é ruim. E aí ele traz essa representação, essa explicação de trazer a África para o centro. Não, mas é bom destacar, que não é excluindo essas outras contribuições que vêm dos outros lugares, mas sim trazendo a equidade de pensamentos. Então, a gente entender que a África não são só aqueles menininhos que aparecem nos comerciais pedindo R$1 porque estão passando fome. Entender que a África não é um país, é um continente. Que de África que surge a civilização, que dali que vem toda... A primeira universidade é de África, ficava no Egito antigo, chamado Kemet. As pirâmides, a maquiagem, o perfume. Os grandes filósofos estudaram em Kemet. Então, entender que a África é potência. E não só aquele 1%. Tem uma autora que agora me fugiu o nome dela. Mas ela fala que se nós fôssemos estudar a questão da escravização dos corpos negros, seria só 1% de 100% de todo o período dessas pessoas. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que falar sobre esse período monstruoso de massacre que aconteceu com os nossos ancestrais? Sim, porque é importante. A gente não aprendeu na escola. O que a gente aprendeu na escola só foi aquilo que estava no livro didático. Que a pessoa negra estava lá, pendurada num tronco, e ele servia para trabalhar na lavoura, e acabou. Entender que ele fazia parte de uma aldeia, de um território, que ele era rei, que ele era rainha, princesa, matemático, cientista, é necessário para a construção positivada da identidade dos nossos estudantes, para que eles não demorem 40 anos como eu demorei para me reconhecer enquanto mulher negra. Então, a minha luta, a afrocentricidade, essa pegada, esse conceito, é justamente isso, é de forma contracolonial, como diz o nosso encantado Nego Bispo, é lutar contra essa imposição que foi sempre nos colocada, uma história que não foi nos contada, desconstruir essa história por meio de uma restauração, de uma positivação dessas identidades. Então, a afrocentricidade é isso, é essa positivação, essa transformação, esse resgate de África para o centro.
Aline, quando a gente fala com relação à educação, qual é a diferença da educação antirracista e da educação afrocêntrica? Então, vamos lá. A educação afrocêntrica ela é pautada na consciência racial. Consciência racial é diferente de uma educação antirracista. O antirracismo, todo mundo tem que ser. Inclusive as pessoas brancas que fazem parte de um privilégio, de um pacto da branquitude, como cita Cida Bento. Esse pacto privilegia essas pessoas brancas. Então, por mais que ela não queira, ela tem passabilidade. Ela consegue acessar alguns espaços. Ela só por estar num determinado lugar, ela já passa credibilidade. Então, o pacto da branquitude é esse. O antirracismo são para essas pessoas. Ele acontece posterior aos casos de racismo. Então, vamos lá. Vamos levar para a educação, que é o meu campo. Eu estou numa escola e nessa escola acontece um episódio de racismo entre 2 alunos. Trazer de forma bem simples, e aí a gente pode citar até Francis Fanon, quando ele fala da questão da animalização dos corpos negros. Uma criança chama a outra de macaco. E aí, ao chamar de macaco, a professora pega, leva ela para a direção. A direção fala, não pode fazer isso, que não sei o que lá, racismo é crime. Pede desculpa pro seu colega e volta para a escola, volta para a sala. Sem explicar. A professora pega a criança, vai lá e leva. Nesse momento, a professora pode começar a fazer um trabalho antirracista na escola. Porque ela vai trabalhar a partir do episódio de racismo que aconteceu. Então, ela vai criar estratégias e ferramentas a partir daquele movimento ali. Já a consciência racial é o que eu te falei. É a positivação da identidade desses sujeitos antes que aconteçam os episódios de racismo. Quando chega o episódio de racismo, eu já sei me posicionar. Eu já tenho uma consciência sobre isso. Mas aí todo mundo pode falar, Aline, sobre isso? Será que todo mundo tem um lugar de fala, como é muito perguntado, né? Sim. Você pode falar. Vamos supor que Joana é um nome qualquer que veio na minha cabeça aqui agora, tá? Se tiver alguma Joana, por favor, não é você. Não é sobre um indivíduo, é sobre um pacto da branquitude. Joana, que é uma mulher branca, quer muito falar sobre a questão antirracista. Ela pode falar? Pode. Ela deve, ela é obrigada a falar porque ela tem esses privilégios. A partir do momento que ela entende que ela tem esses privilégios e quer falar, ela pode. Só que ela não terá a mesma validação do que eu, enquanto mulher negra, mulher preta, de pele desbotada, mas eu não sou retinta, né? Então, eu, de pele desbotada, tenho. Ou que uma colega minha que tem uma pele retinta sofre. Só ela sente as marcas daqueles arames farpados que ela tem que ultrapassar todos os dias na sociedade. Então, ela tem legitimidade para falar, validação. Ela sente na carne o que é o racismo. Você entende? Já Joana não. Joana, ela pode falar, mas ela não tem a mesma profundidade. Então, é mais ou menos isso. Aline, eu queria que você falasse um pouco sobre as leis 10.639 e a lei 11.645, com relação ao currículo escolar. Então, essas leis, elas já têm algum tempo, né? Mais de 20 anos, a 10.639, que ela é colocada dentro da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, como obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. E a 11, ela surge 5 anos depois pelo movimento indígena, que percebeu que existiam algumas lacunas ainda a ser preenchidas, porque o movimento negro tinha colocado, mas tinha colocado de forma meio que rasa, né? E aí, a 11.645, ela vem completando essa questão étnico-racial existente no Brasil. É lógico que existem ainda muitas dificuldades de aplicabilidade. A gente se depara com muita dúvida. Eu não sei dizer, eu não sei falar. A questão da religiosidade, que as pessoas atrelam a questão racial à religião de matriz africana, e não tem nada a ver. Também é.
Mas não é só isso. Mas as pessoas atrelam. Então, quando você começa a falar da questão de África, as pessoas não conseguem visualizar essa positivação, só o negativo. E aí a lei vem, tem avanços? Tem. Tanto que nós temos a coordenação hoje aqui no município de Araruama e em diversos municípios da região dos lagos. Inclusive Cabo Frio, maravilhosamente bem dirigida pela Juliana, ganhou um selo. Então a gente percebe que essas leis estão sendo feitas. Só que a gente percebe também que existem ainda muitas resistências. E aí é, assim, de todas as instâncias, né? Não é só da escola, do professor, é de todos. É uma sociedade estruturalmente racista, como diz Silva Almeida. Então, para você colocar em prática essa igualdade racial que a gente tanto busca, a equidade, é um movimento que tem que ser feito bem devagar mesmo, como está sendo. Porque a gente precisa desconstruir para construir. Então, não adianta eu querer chegar chutando a porta, como eu tenho inúmeros colegas que são assim. Uhum. Mas eu tenho uma perspectiva, eu tenho uma fala e uma intencionalidade mesmo de que a gente consegue muito mais fundo se a gente for falando com afeto. Porque o afeto move. Eu vou te mostrando o que acontece, você vai sendo afetado por isso. E aí, automaticamente, por mais que você tenha muita resistência, você acaba cedendo. E aqui eu não estou falando de política, não. Uhum. Que eu entendo que política é tudo, político é mais ou menos. Mas eu estou falando enquanto mulher preta, porque entre direita e esquerda eu sou mulher preta. E é isso que acontece. Nós que estamos na frente de batalha, nas escolas, nós percebemos que muitas vezes nós queremos fazer essas mudanças, essas transformações. Mas por muitas vezes nós somos rotuladas, como a afrochata, como a que gosta de fazer kizumba, sim, a que gosta de gritaria. Ah, lá vem macumba, lá vem candomblé, lá vem umbanda. E não é isso só. É fazer com que essa lei da obrigatoriedade seja cumprida dentro do currículo, para mostrar que Grécia é legal? É. Mas é preciso mostrar que lá em Kemet, a mesma construção que tinha em Grécia, que foi feita 2.600 antes da Era Comum, tinha já em Kemet 1.000 anos antes. Então, por que a gente não aprende isso na escola? Por que a gente não aprende, se você puxar na memória aí, uma esfinge? Você lembra da esfinge? Que é o corpo de animal e a cabeça do rei ou da rainha daquela época lá. A maioria das esfinges, elas têm o nariz quebrado. Por quê? Porque ao quebrar o nariz das esfinges, automaticamente cortava a ligação com os corpos pretos. Então, o fenotipo dela era alterado. E aí não podia ser atrelado. Como é que pode essa coisa tão linda, tão bonita, ser de uma pessoa negra? Então isso a gente precisa aprender na escola. A gente precisa aprender na escola que os nossos sobrenomes, o do e o da, vem de uma construção de que eu pertencia à família Conceição. Então o meu nome, que eu chegava sem identidade aqui, dos meus ancestrais, né? Mas eu estou falando como se fosse as pessoas de antigamente, as escravizadas, chegavam ao Brasil sem nome, elas tinham que ser renomeadas para ser batizadas, serem salvas, porque eram animais. E aí eu preciso salvar elas. Eu salvava através da minha religião. E para minha religião, que na época, em sua maioria, era o catolicismo, eu precisava ter um nome para poder fazer o batismo. Então você era Maria das Couve da família Conceição. Ou dos santos. Então é um processo de apagamento, de silenciamento, de desconstrução identitária que já vem há muito tempo, mas isso a gente não aprende na escola. Você entende? A importância dessas leis é urgente. O município de Araruama estava 20 anos atrasado. Mais de 20, né?
que a lei é 2003, então mais de 20. E agora a gente tem a possibilidade de estar contribuindo e amplificando, que eu não estou trazendo nada. Existem inúmeros profissionais aqui da rede que já trabalham de forma meio que isolada, mas agora vai ser amplificado. E Aline, eu queria saber como é que foi esse convite para você poder estar à frente dessa coordenação e como é que tem sido esse trabalho. Acredito que, como você falou, reunir essas pessoas, entender como é que tem sido e quais são os primeiros passos que vocês têm tomado com relação a isso para realmente cumprir o que é necessário e trazer essa transformação com todo esse afeto, como você falou. Eu acho importante, muito importante falar sobre isso. É lógico que esse movimento só está sendo possível aqui no município de Araruama, porque a prefeita, Daniela Soares, permitiu que fosse feito. E aí, automaticamente, a secretária de Educação, Valéria, solicitou a minha chefe imediata, Lilian, que é uma ativista da causa, que é uma mulher brilhante, trouxesse essa coordenação de promoção de igualdade racial nos espaços educacionais para cá, para Araruama. Então, é como eu falei, está começando do zero mesmo, do zero mesmo. É desafiador, mas ao mesmo tempo nos encanta a possibilidade de ver estar sendo cumprido a lei. Até porque nós temos 2 escolas quilombolas no município. Isso que eu ia te perguntar se tinha algo especial com relação a isso. Então, é porque existe a educação étnico-racial e a educação quilombola. Uhum. Ambas se encontram dentro de uma perspectiva de uma luta, né, por uma consciência racial positivada. Uhum. A coordenação, para mim depois chegar lá na escola, a coordenação, ela pega do zero, né? Não tem nada. Até teve alguns movimentos feitos mesmo pela Lilian, e aí que eu até aproveitei. Mas quando eu chego, a primeira coisa que, quando Lilian e Valéria sentam comigo, elas falam, a gente precisa transformar isso em lei. Porque lei não passa, e lei é para ser cumprida. Então, é obrigatório. Eu preciso trazer isso como obrigação. Porque senão passa governo, muda governo, e aí se perde tudo, não se faz mais a continuidade. E aí nós eu produzi o protocolo, um protocolo dando esse direcionamento, falando que era obrigatório o cumprimento das leis. Em seguida, eu criei um guia com as orientações bem didáticas mesmo, para trabalhar a consciência racial dentro dos espaços escolares. Depois do guia, nós começamos a escrita, aí eu falo nós, porque eu tenho a companhia do Leonardo Baiense, que é um companheiro de luta também, e um professor da rede, e a gente começa a escrever as diretrizes para se tornar uma política pública. E aí, essa política, ela vai ter que ser cumprida. Só que a gente não está só determinando, nós estamos dando condição para que essas pessoas tenham a possibilidade de fazer. Porque por muito tempo a gente escutou, na minha escola não tem racismo, não. Aqui não acontece isso, não. Isso é mimimi. E a gente sabe que não é. Nós que estamos em sala de aula, nós que estamos na escola, a gente sabe que acontece. 70% dos casos de racismo com crianças negras de 7 a 14 anos acontecem no ambiente escolar. Então, se uma pessoa que é educador está dentro do ambiente escolar e fala que não existe, está equivocada. E aí a gente começa um movimento de formação, que eu acho interessantíssimo, para todos os educadores da rede. Começamos primeiro com a Secretaria de Educação, todos os membros da Secretaria de Educação, depois todos os diretores, depois todos os orientadores, e agora nós estamos começando com os professores. Ontem, inclusive, nós tivemos um encontro com os professores de educação infantil e foi magnífico, porque é uma troca, uma receptividade, os professores estão sedentos por isso.
Eles precisam de estratégias, de ferramentas e de indicações para que eles possam colocar essa prática em dia. Porque eles são atravessados diariamente por situações assim e não sabem como lidar. Não entendem o que é raça, o que é etnia, o que é o racismo, qual a diferença de racismo, preconceito e discriminação. Não sabem. O termo preto e negro, para que usa? Como usa? Se eu for utilizar de acordo com o IBGE, eu falo que negro é de acordo com um coletivo. Pensa num coletivo. Comunidade negra, sociedade negra. Se eu for falar sobre a Aline, um indivíduo, a Aline é uma mulher preta. Então eu explico o mínimo, sabe? Uma coisa didática mesmo, para que a gente possa construir aos poucos, mas com a conscientização de todos. E aí, depois da formação dos professores, nós vamos para toda a equipe escolar, chegando na comunidade escolar, que são os responsáveis dos alunos, para que junto a gente consiga transformar Araruama numa cidade que não ache que Sobara e Prodígio é um lugar muito longe. Sobara e Prodígio faz parte da história de Araruama. Como que aconteceu? Quem são aquelas pessoas? Como surgiram? Como chegaram ali os seus ancestrais? Elas valorizarem isso por conta do pertencimento, da valorização daquelas pessoas antigas. Então, o trabalho que está sendo feito em Prodígio Sobara, que já ganhou até um prêmio Prodígio, a gente participou ofertando um projeto, participamos de uma seleção, um projeto que eu desenvolvi no Prodígio, de incentivação nessa positivação das identidades raciais. E aí Araruama ficou dentro das 25 experiências mais inovadoras do Brasil, participando com todos os municípios. Então, vai sair num caderno nacional. Isso é magnífico. Sim. Mas só é possível ser feito se as instâncias superiores nos permitirem fazer. Porque se ela quiser bloquear, se o governante quiser bloquear, ele vai bloquear. Ele bloqueia de uma determinada forma. Mas se tiver lei, a gente ainda consegue cumprir. Você entende? Então, por isso que quando eu falo aqui o nome da Daniela, que eu ainda não tive o prazer de conhecê-la, mas o pouco que eu já ouvi falar é muito positivo. A Valéria, que está comigo diariamente, a Lilian, estarem possibilitando essas formações para os nossos educadores, como a semana que vem, a gente conseguiu fechar parceria com a nossa coordenação, né? Conseguiu fechar parceria com a Universidade Federal Rural, Universidade Federal, UFRJ. E aí nós vamos fazer uma semana online de uma primeira jornada pedagógica antirracista no município. Então, com certificação da universidade. Então, é um movimento muito inspirador, sabe? Importante, que já está atrasado, mas que a gente está pavimentando aos poucos, porque aquela que está vindo lá atrás, aquele pequenininho que está lá na creche da Praça Escola, ele vai ser atingido. E aí, com certeza, ele vai agir de uma forma totalmente diferente. O sistema educacional já vai poder pegar ele em todas essas etapas, né? Já vai poder acompanhar ele com uma equipe em todas essas etapas. E, Aline, eu estou vendo você com um livro, eu quero que você mostre pra gente esse livro, que só pela beleza da capa já dá para sentir essa emoção, esse carinho. Essa daqui é Enila. Enila, esse livro, Os Encantos de Enila, eu lancei na Bienal do Rio, nesse ano. Ele surge a partir de um sonho. Acho importante contar, destacar, né, que ele vem de um sonho. Eu tenho um sonho, e aí eu falo, gente, que isso? A princípio ele seria um livro infantil, mas aí, pela minha escrita ser marcada pela poesia, eu acabo transformando ele no infanto-juvenil. E aí aqui eu trago a história de Enila, que é uma menina negra, que vivia com seus familiares, principalmente a sua avó e a sua mãe, uma família matriarcal, como muitas outras que nós temos na sociedade hoje em dia. Ela tinha
a consciência de que ela era uma menina negra, ela tinha essa ligação ancestral, mas quando ela chega no ensino médio, ela é cortada, atravessada pelo racismo, por conta das tranças que ela utilizava. E aí ela sempre teve o incentivo da mãe de se colocar, de se posicionar, mas sabe como é a adolescência? A adolescência ela fica ela precisa ser aceita pelo grupo. Ela quer ser aceita por um grupo numa escola a qual ela está chegando. E aí ela começa a se calar, se silenciar, se diminuir. E aí ela faz um movimento inverso da transição capilar. Ela retira as tranças dela para ser aceita no grupo e alisa o cabelo. Só que, quando ela faz esse movimento, ela meio que entra num estado de tentar se entender. E aí vem a figura da avó Inês, que a avó dá para ela um presente que vem das suas, né, que passou por todas as mãos. E aí eu falo que é um amuleto, mas poderia ser qualquer coisa, mesmo um abraço. Ela presenteia a Inila com esse amuleto e fala que a partir desse amuleto ela vai ter toda a força do mundo, que essa força está dentro dela. E ela decide fazer de novo, e aí a história vai fluindo por uma transformação, um resgate, uma compreensão real da potência que ela é, e não daquelas coisas, daqueles episódios que ela estava sofrendo. Aline, quando você chegou e você se apresentou, você falou da sua mãe, você falou da sua avó. Eu queria que você falasse disso, da importância dessa ancestralidade e das pessoas entenderem isso e saberem. Eu acho tão lindo quando uma pessoa sabe onde veio a família dela, ela sabe quem são os avós, os bisavós. Eu acho isso de uma beleza, saber os nomes, saber falar, saber contar alguma coisa. Não porque minha mãe me contou, que o meu avô me contou. Eu queria que você falasse um pouco do peso disso e o quanto que isso, quando se fala dessa questão de consciência, de amar, de respeitar, de entender, é importante, por exemplo, até para um jovem, para um adolescente. Eu sempre trago porque qualquer lugar que eu esteja, quando eu me apresento, eu sempre trago isso posterior à apresentação, porque eu acredito que a ancestralidade, é bom explicar, né? Muitas pessoas acham que a ancestralidade está ligada às questões de matriz africana. Também está. Mas ancestrais são os que vieram antes da gente, a gente e os nossos futuros. Então, a ancestralidade somos todos nós. Umas se tornam encantadas e outras ainda estão aqui conosco. Quando eu trago esse lugar, esse posicionamento da minha avó, da minha mãe, das minhas filhas, é mostrar que eu não chego aqui sozinha. Eu estou acompanhada delas. O meu discurso é totalmente marcado por elas, pelas experiências que minha avó Neuza, sentada na beira da piscina, comendo a metade de uma melancia e cantando Casinha Branca. Isso daí é uma memória afetiva. Que a minha avó Elísia, mulher indígena, que vem para o Rio de Janeiro, sequestrada da família, com 8 anos de idade, retirada da aldeia de Altamira, e é colocada no Rio de Janeiro para trabalhar numa casa como doméstica, é essa voz que eu trago. Quando eu falo de uma espiritualidade mais aguçada, eu trago o nome de minha mãe, que é budista. E quando eu vejo o sonho, a perspectiva, a possibilidade de estar ofertando, amplificando vozes, eu penso nas minhas meninas. Então, isso acaba sendo aquilo que você falou. Essas que me marcam. E isso me ajuda na construção identitária minha. Então, por isso que quando a gente fala tanto a importância da história oral para as crianças, valorizar o que os nossos mais velhos falam, fazer roda de conversa nas escolas com o vovô, com a vovó, com o pescador,
com o dono da venda de muito tempo, entender o que acontecia, como era, mostrar. Isso ajuda muito, muito no posicionamento de qualquer pessoa. Então, quando a gente... aí eu trago de novo para a coordenação, para aproximar daqui de Araruama. Quando eu sugiro que toda a rede faça um projeto, que é até o projeto que foi premiado, e foi primeiro desenvolvido esse projeto, Conhecendo Minhas Raízes e Valorizando Nossas Identidades, ele surge numa sala de aula minha, da Maré. Depois, quando eu venho para cá, para Araruama, e assumo a minha matrícula na Praça Escola, em Praia Seca, eu apresento o nome, e aí dentro das especificidades do território de Praia Seca, a gente vai criando um outro projeto. Quando eu assumo a coordenação na instância superior, na SEDUC, eu faço com que ele pegue toda a rede, contemple toda a rede, conhecendo minhas raízes e valorizando as nossas identidades. Independente se você é de origem indígena, negra, branco, imigrante, você precisa conhecer as suas raízes, de onde você vem, o que aconteceu. A história da minha avó, que eu acabei de contar aqui, um pequeno. Se eu fosse contar da minha avó Neuza, eu tenho certeza que algumas lágrimas iriam rolar. Se eu fosse contar da minha mãe, com certeza. Então, eu reconhecer essa minha identidade, essas minhas raízes, é essencial para que eu consiga absorver tudo o que acontece dentro do contexto escolar. Porque aí eu tenho uma base, aquela raiz do baobá se torna muito mais forte. Aline, quero agradecer muito a sua participação no nosso podcast, parabenizar a sua trajetória, um pouco do que você contou da sua trajetória, parabenizar toda a sua força, toda essa vontade, o tanto que você acreditou em você, que possibilitou essa transformação em você, que você está levando para outras pessoas, seja através do projeto Coeducação, seja através das suas palestras. Quero parabenizar muito o seu trabalho, os seus livros também, e quero que você deixe a sua rede social para quem quiser saber dos livros, da palestra, do projeto, conhecer mais você. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, podendo conversar um pouco nesse bate-papo com você, de poder colocar a importância de uma educação afrocêntrica pautada na consciência racial positivada para todos os estudantes de todas as regiões do Brasil. Agradeço também poder trazer os encantos de Enila. A minha rede social, para quem quer me seguir, é Aline Botelho, só que com 3 O no final. E aí eu falo que é Aline Botelho, dando um eco para ficar bem gravado na cabeça. Muito obrigada. Eu espero que as pessoas gostem e que se sintam motivadas a repensar as suas práticas e repensar também o seu posicionamento na sociedade, a sua heteroidentificação. Fazer um chá revelação. O que eu sou? Será que eu sou pardo, como o movimento eugenista determinou? Ou será que eu sou negro? Eu faço parte de uma comunidade negra, eu faço parte de uma comunidade indígena. O que eu sou? Eu preciso me posicionar. Esse é o momento da gente entender quem nós somos para que a gente consiga alterar essa lógica de exclusão, de massacre, de silenciamento que muitas mulheres sentiram e muitas pessoas ainda sentem. Muito Aline, obrigada. Muito obrigada, nós que agradecemos. E toda semana tem episódio novo do Pod Costa com patrocínio da Prolagos. Até a próxima semana.